dia, ouvinte. Nós estamos iniciando agora o Momento Espírita nos estúdios da Web Rádio Meimei, que é na Avenida Dr. Labiano da Costa Machado, em Garça. Este programa, apresentado aos domingos a partir das 11h20, também está sendo transmitido pelas webs Nova Alternativa e também pela Nova Alternativa FM. E você pode assistir Momento Espírita com a imagem pelo Facebook, Instagram e YouTube. Hoje é 4 de maio de 2025, domingo, estação outono. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem. Temas que vamos abordar nesta edição. A ciência hoje se preocupa em saber quais as qualidades de uma boa pessoa. Quem é bom? Quem é mau? Veja como o Espiritismo trata essa questão. Devemos acreditar em cartas psicografadas de pessoas famosas? Para onde vai um ateu que só se preocupou com a vida material? Que abordagem faz o Espiritismo sobre doenças mentais? Evangelização e mocidade aos domingos pela manhã no Lar Meimei. E você pode participar de Momento Espírita desde já enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o 14981 05 1535. Vou repetir, 14981 05 1535. Atenção para o livro que vamos sortear logo mais ao final do programa, entre os ouvintes que enviarem seu WhatsApp até 15 para o meio-dia. Abrigo é o título da obra do Espírito Emmanuel, que foi recebida pelo médium Chico Xavier da editora ID. O livro é da editora ID. As mensagens são de esclarecimento e conforto sobre paciência, prece e perdão. Ligue agora no 14981 05 1535. Equipe que está atuando nesta edição: sonoplastia, Gustavo Souza, supervisão técnica, Paulino Oliveira, apresentação, Luciana Assis e Cláudio Zacarias. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezada ouvinte, prezado ouvinte, você sabia que não é mais a religião ou a moral as únicas que se preocupam em dizer o que é uma boa pessoa? Hoje, a ciência também está preocupada com isso. Alguns estudos feitos por renomadas universidades estão demonstrando quais os traços de personalidade estão relacionados a indivíduos bondosos. A definição do que é ser uma boa pessoa pode ser subjetiva e até mesmo abstrata, em certa medida. No entanto, existem algumas características básicas relacionadas a essa virtude. De acordo com as pesquisas, a bondade ou o ato de ser bom inclui alguns fatores relacionados ao bem-estar pessoal e características ligadas à felicidade das pessoas. Os pesquisadores apontam que essa conexão é crescente ao longo da vida e tende a ser maior com o passar dos anos. 6 características definem uma pessoa boa, segundo a ciência. Preste atenção. Ser generoso. Primeira, ser generoso. A Universidade de Zurique, na Suíça, publicou uma pesquisa afirmando que ser generoso ativa áreas do cérebro que estão diretamente ligadas à felicidade. O estudo demonstrou que a generosidade está diretamente ligada ao comportamento social, ou seja, a forma que nos relacionamos e a maneira que os outros nos enxergam. Segundo, ser realista. Uma pessoa boa tende a manter os pés no chão e consegue ser mais feliz. Isso porque um estudo demonstrou que indivíduos muito otimistas acabam se frustrando mais ao se deparar com uma quebra de expectativa. Terceiro, ser agradável. Os pesquisadores constataram que pessoas agradáveis são vistas como confiáveis e cooperativas na hora de ajudar ao próximo. Quarto, ter autocontrole.
Isso porque esses indivíduos conseguem traçar metas alcançáveis para si e possuem uma abordagem mais leve e satisfatória dos problemas do dia a dia. Quinto, ser extrovertido. Os extrovertidos conseguem olhar para o passado seguros de si e conseguem ter uma visão mais positiva do momento em que estão vivendo. Sexto, ser paciente. A paciência permite a uma boa pessoa a lidar com desafios e dificuldades de forma mais calma e racional, o que aumenta a probabilidade de encontrar soluções eficazes, além de nos ajudar a ser mais compreensivos e empáticos com os outros, fortalecendo assim nossos relacionamentos interpessoais. E você sabe que, para o Espiritismo, esta questão é prioritária desde 1857, ou seja, desde o surgimento da doutrina, até porque a maior preocupação do Espiritismo não é propriamente com os desencarnados, mas com os encarnados, que ainda estamos por aqui. Basta você abrir o Livro dos Espíritos na questão número 918, e lá você vai encontrar este tema, que se chama Caracteres do Homem de Bem. E se você estiver realmente interessado neste assunto, leia também essa questão e depois abra o Evangelho segundo o Espiritismo, onde você vai encontrar o tema O Homem de Bem, que é tratado e analisado cuidadosamente por Allan Kardec. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Falando de seres humanos, em uma das últimas edições do programa, dissemos: o que são bons? O que são maus? Para responder uma pergunta trazida por um ouvinte, fizemos a seguinte colocação: Alguns são bons, responsáveis e solidários. Outros são maus, egoístas e violentos. No entanto, para Deus, todos somos seus filhos de Deus, passando pelos diversos graus de evolução. O Espiritismo nos dá essa visão e procura nos convencer de que ninguém é melhor que ninguém. A propósito, a nossa colega de equipe, Juliana, fez o seguinte comentário: Tenho tentado aprimorar o conceito sobre bom e mal, principalmente dentro do aspecto religioso. Percebo que, no fundo, ele traz no bojo uma autorização para separação, mesmo que inconsciente. Isso tanto do ponto de vista meu para com o outro, como eu comigo. Temos dificuldade de ver nossa parte complicada, nossa sombra. E continua: no fundo, ninguém é totalmente bom ou mal. Somos as duas coisas juntas e com comportamentos bons e outros maus, num processo de entendimento e amadurecimento para que nosso Cristo interno, Self, prevaleça. Essa ideia, ela conclui, me ajuda a evitar os julgamentos precipitados no trabalho do sentimento instintivo de repulsa que temos pelo mal. Respondendo à pergunta da Juliana, podemos dizer que precisamos entender que a linguagem humana tem suas limitações. Isso quer dizer, em linhas gerais, que nem sempre conseguimos, por meio de palavras, dizer exatamente o que pensamos. Este é um fato que devemos considerar quando falamos em bons e maus. E em segundo lugar também, além de nos esforçarmos para dizer o que pensamos, devemos considerar que nossos ouvintes nem sempre estão sintonizados com o nosso pensamento e podem ter entendimento diferente daquele que queremos dizer. Em terceiro lugar, precisamos considerar a cultura do lugar e da época em que as palavras são ditas. Por exemplo, na época de Kardec, havia uma forma de dizer ao referirmos a bons e maus. Hoje, dentro de nosso ambiente cultural, podemos usar outra mais explicativa.
Jesus, no seu tempo, usou esses termos bons e maus quando disse, por exemplo, porque o Pai faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ora, neste caso, para traduzirmos com mais fidelidade o que Jesus quis dizer quando falou de bons e maus, precisamos levar em conta como ele via e tratava as pessoas. O que significa dizer o que eram as pessoas para ele? Quem eram os bons e quem eram os maus a que ele se referia? Os bons, na concepção do povo, Jesus falava a linguagem do povo. São aqueles que costumavam demonstrar compreensão, amabilidade, generosidade para com o próximo, por meio de atitudes ou ações solidárias. Os maus, ao contrário, seriam os que demonstrassem publicamente atos desumanos, indiferentes e cruéis, que não se importavam em causar qualquer tipo de sofrimento a quem quer que seja. Jesus sabia separar o ato da pessoa. O ato é um indicador do caráter da pessoa, mas não é a pessoa. Um ato de maldade está dizendo apenas que aquela pessoa é capaz de causar algum sofrimento contra alguém. Do mesmo modo, o bom. Uma boa ação revela algo da pessoa que a praticou, mas a ação não é a pessoa. É possível que agora ela pratique uma boa ação, mas é possível também que essa mesma pessoa venha praticar um ato de maldade. É por isso que Jesus via a pessoa e não o ato, razão pela qual recomendou que não julgássemos uns aos outros, pois não sabemos o que está por trás do ato praticado. Certa vez trouxeram-lhe uma mulher que cometera adultério à frente de Jesus, quando a multidão já se preparava para apedrejá-la. Perguntaram a Jesus se era legítimo ou se era justo o ato de lapidá-la conforme a lei mosaica. Diante da multidão que se preparava para atirar as pedras contra aquela mulher, Jesus levantou e disse: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Naquele momento, ele desarmou a multidão, porque todos têm pecado. E, se temos pecado, ou seja, se cometemos erros, perdemos a autoridade para julgar alguém que também erre. O desfecho desse episódio foi mais interessante ainda. Mulher, onde estão seus acusadores? Eles não te condenaram? Não, Senhor, ela respondeu. Pois eu também não te condeno. Vai e não erres mais. Alguns estudiosos do comportamento humano afirmam que o ato de julgar é complicado, porque geralmente não separamos o indivíduo do ato que ele cometeu, ou seja, julgamo-lo pelo ato. Eles chamam de julgamento descritivo, aquele que não confunde a pessoa com o ato. Uma coisa é a pessoa, outra o ato que ela pratica. O julgamento apreciativo é o que julga a pessoa e não o ato. O julgador confunde a pessoa com o ato que ela praticou. Essa reflexão se aplica perfeitamente ao caso de se classificar pessoas como boas ou más. No fundo, não deveria ser assim, pois Deus não discrimina ninguém. Para ele, todos somos seus filhos, amados, independente dos atos que praticamos. Bem, ouvintes, atenção agora para o livro que nós vamos sortear logo mais ao final do programa, entre aqueles ouvintes que se comunicarem conosco até 15 para o meio-dia. O nome do livro é Abrigo, é o título da obra, a obra do Espírito Emmanuel, que foi recebida pelo médium Chico Xavier, é da editora ID. Mande agora seu WhatsApp para 14981051535, dizendo que quer ganhar esse livro. Mais uma pergunta formulada por ouvinte. Ultimamente eu tenho visto algumas cartas psicografadas de pessoas famosas
que alguns jornais e revistas publicam. Pergunto se será que essas cartas são verdadeiras? Como saber? O médium que se destacou no Brasil no recebimento de cartas psicografadas foi Chico Xavier. Acreditamos que recebeu milhares de cartas, cada uma endereçada a familiares. Na última etapa de sua missão mediúnica, era comum comparecerem centenas de pessoas à Casa Espírita da Prece em Uberaba, buscando contato com familiares desencarnados. A maioria delas eram de jovens que voltavam para atender aos apelos dos pais, sobretudo das mães, que pretendiam uma prova de que seus filhos tinham sobrevivido à morte e estavam bem. Chico Xavier, porém, foi um caso muito especial na história da mediunidade, que se impôs pela sua conduta e pelo seu espírito cristão, fazendo-se respeitar por todos os cantos do Brasil. Isso não quer dizer, porém, que não existam outros médiuns que possam receber cartas psicografadas, mas não podemos desconsiderar que a moral do médium é um dos atestados mais autênticos das comunicações que recebem. De fato, temos visto algumas dessas cartas de gente famosa, mas não temos elementos para dizer se são autênticas ou não. Quem pode dizer melhor sobre a autenticidade das cartas é a família do desencarnado, até porque os espíritos, quando querem se fazer reconhecer, sempre deixam alguma marca especial para se fazerem reconhecidos. Famosos que se dirigem ao público e especialmente aos seus admiradores, nas cartas que pudemos ler, geralmente falam de forma muito generalizada e superficial, que em si não trazem novidades. Não sabemos se esses espíritos de famosos se dirigem diretamente aos seus familiares. O ideal seria que isso acontecesse porque facilitaria o reconhecimento. Por outro lado, sabemos que muitas vezes não é fácil para um espírito conseguir um médium com quem se afine, pois em matéria de comunicação mediúnica, a sintonia entre o espírito e o médium é fundamental. Desse modo, antes de questionarmos se a carta é autêntica ou não, porque não temos elementos comprobatórios, devemos considerar o teor da mensagem e verificar se ela traz alguma mensagem que possa ser bem utilizada por todos. O mais importante numa mensagem da espiritualidade, porém, é a mensagem em si, se ela é séria, sóbria e construtiva, se vai servir para ajudar os admiradores desses famosos a acreditar em Deus e na vida após a morte. Atenção, pais e responsáveis. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem todo domingo a partir das 9h45 no Lar Meimei. Às 10 horas, reunião da mocidade. A Livraria Batuíra, do Centro Espírita Caminho de Damasco, empresta livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar e permanece aberta durante as reuniões de passe. Os passes são aplicados diariamente no centro, menos na quinta-feira, às 18 horas. As crianças acompanhadas dos pais recebem passe a partir das 17h30. As reuniões de estudo do centro são: segundas-feiras, estudo do Livro dos Espíritos; quinta-feira, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo; e nas sextas-feiras, o estudo de uma obra de André Luiz. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz.
Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espíritas de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, permitindo que seus associados os adquiram por apenas R$ 27,00. O clube só faz entregas na cidade de Garça. E neste mês de maio, o Clube do Livro está entregando mais uma obra espírita e os seus associados. Para receber o livro, basta você se associar ao clube ligando para Luciane no 14 988 130905 ou enviando e-mail para clubedolivro@caminhosdedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. Ouvintes, o Brechó do Lar Meimei funciona todas as sextas-feiras a partir das 13 horas no Lar Meimei. Entrando no site do Centro Espírita Caminhos de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. Bem, ouvintes, vamos agora para a nossa última questão de hoje, que nós buscamos em nossos arquivos. Uma pessoa que não tem religião e nunca se preocupou senão com a vida material, com certeza nunca fez uma oração e nem pediu a Deus que a ajudasse. Para onde vai essa pessoa quando partir desta vida? Bem, isso vai depender de sua conduta moral. Se ela fez o bem e evitou o mal, se foi uma pessoa que se condoeu com a necessidade dos outros, ou foi indiferente ao sofrimento do próximo. Geralmente nós relacionamos a vida espiritual com religião, porque quase sempre valorizamos mais o rótulo do que a conduta. Contudo, o que funciona mesmo é o que Jesus ensinou: amai o próximo como a si mesmo. E você poderia objetar, mas ela não ama a Deus, talvez nem acredite em Deus. Responderíamos então: isso não é tão importante quanto fazer o bem. Quem ama o próximo, ama a Deus. Aliás, João Evangelista, em sua carta, faz o seguinte questionamento: como é possível alguém amar a Deus a quem não vê, se ela não ama o próximo a quem vê? E conclui: quem diz que ama a Deus e não ama o próximo é um mentiroso. Veja a importância dessa reflexão de João. Na ordem natural das coisas, vamos amar aquele que está mais próximo, e o que está mais próximo é o nosso semelhante. Jesus se importou com isso, porque ele era um mestre em relações humanas. Até Jesus não havia essa preocupação. Depois dele, a maior preocupação é justamente essa: saber conviver bem com as pessoas. Jesus deu o maior exemplo de boa convivência no contato com os discípulos, com as pessoas do povo e até com os inimigos. Desse modo, é fácil entender que Jesus visava a transformação íntima das pessoas, porque não adianta mera aparência. Não foi por outra razão que ele criticou tanto a conduta dos fariseus. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, as doenças mentais. Um dos problemas que o espírito pode trazer de vidas passadas, geralmente resultado de erros ou abusos, é a doença mental, aquilo que no passado se conhecia como loucura, conforme lemos no Livro dos Espíritos a partir da questão 371. Queremos afirmar aqui mais uma vez que os casos como esses não se trata de castigo divino, mas simplesmente das consequências dos atos praticados em vidas passadas, que acabaram por afetar as estruturas do perispírito.
a cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Da mesma forma como os vícios ou os maus hábitos nos afetam o corpo, como por exemplo o álcool e as drogas, que podem causar uma série de doenças, as atitudes e comportamentos inadequados também afetam o espírito imortal. André Luiz, em vários momentos de seus escritos, nos lembra que a mágoa e a culpa, quando internalizados de forma profunda e agressiva, geralmente alimentando ódio, podem desarticular o funcionamento do cérebro e tanto podem provocar enfermidades já na vida atual, como podem deixar marcas profundas que vão refletir em vida futura. Isso quer dizer que espíritos que renascem com limitações e distúrbios mentais podem estar vivenciando a consequência do que fizeram antes. No entanto, a sua reencarnação está a exigir tratamento adequado, de forma a lhes favorecer a cura. Desse modo, as famílias, especialmente os pais, que recebem em seu meio pessoas portadoras de distonias mentais, as mais diversas, precisam compreender como é importante seu papel na recuperação desses espíritos, não apenas para proporcionar-lhes atendimento profissional adequado, mas sobretudo para acolhê-los com amor, confiando em Deus e envolvendo-os com compreensão, dedicação e carinho. O aspecto espiritual do tratamento é o que mais profundamente atende às necessidades do espírito em evolução. Bem, ouvintes, passamos agora ao sorteio, para o sorteio do livro que nós anunciamos entre os ouvintes que se comunicaram conosco durante esta edição do programa. O nome do livro, Abrigo, e esse título é da obra de O Espírito Emmanuel, que foi recebida pelo médium Chico Xavier pela editora ID. O livro saiu para a ouvinte Adriana Cavicchioli, residente em Garça. Parabéns, Adriana. Aproveite bem sua leitura e pode procurar seu exemplar na loja Leves, na Rua Minas Gerais 148. Prezado ouvinte e prezada ouvinte, nós agradecemos aqui a sua amável audiência e atenção. E se você permanecer aqui na Web Rádio Meimei, vai assistir agora, em seguida, o programa Perspectiva, com o Maris Carvalho, o Vitor Berno e o Paulino Oliveira. Ao final desta edição, Momento Espírita deseja a você saúde e paz. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui de espírito ainda em súplica, no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar, na vida eterna, a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração, ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade, sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Mestre Divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal. E ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira.
Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da lira que nos confiaste, rondam aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil. E aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos à ruinosa distração. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja.